Aprovámos também outro conjunto de medidas. A segunda que eu destacaria é a aprovação da proposta de lei da autorização legislativa que vai ser colocada amanhã em consulta pública, que define o novo regime de retorno de cidadãos estrangeiros em situação ilegal. Esta lei, o novo regime de retorno de estrangeiros em situação ilegal, é a última grande peça legislativa da reforma da política migratória, ou, se quisermos, da recriação e da reconstrução de uma política de imigração em Portugal que Portugal estava sem. De portas escancaradas, de organização e instituições destruídas, que resultavam num país com falta de controlos, falta de fiscalização, falta de segurança nas fronteiras, mas também tratamento indigno a milhares e milhares e milhares de pessoas estrangeiras que nos procuraram e que não estavam a ser acolhidas e tratadas com dignidade. Como sabem, ao longo do último ano e meio temos aprovado várias medidas, desde a primeira do fim da manifestação de interesse, à lei de estrangeiros, à criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, por exemplo, à grande operação de resolução de pendências, não apenas as 430 mil manifestações de interesse, mas os outros cerca de 500 mil processos pendentes, a lei da nacionalidade, mas também medidas muito importantes como a colocação de mediadores centenas de mediadores nas escolas, o reforço do apoio às associações que trabalham com imigrantes, o alargamento da rede consular, a criação do pacto com as empresas para uma imigração laboral responsável e regulada com a assunção de responsabilidades de integração pelas empresas e, portanto, uma mudança enorme de um país que passou de não ter política de imigração ou de ter uma política de porta escancarada e sem controle para um país que tem hoje uma política de imigração regulada e humanista, firme nas suas regras e no seu controle e profundamente respeitadora dos direitos e da dignidade de cada cidadão. Agora, não podemos ter regras se a violação das regras não tiver consequências. A lei que hoje aprovámos é dirigida àqueles que violam as regras. Não é para todos, não é dirigida indiscriminadamente, é uma lei que se aplica a quem entrou e está em Portugal de forma ilegal, sendo estrangeiro. É uma lei equilibrada e moderada, como procurarei explicar, mas que tem logo o primeiro objetivo de resolver uma situação de enorme dificuldade, para não dizer embaraço, para não dizer uma vergonha. De uma situação em que o país foi colocado com a destruição do CEF, com a criação de mecanismos dilatórios e com o seu abuso, que era permitido pelas regras e pelas instituições que não funcionavam. Não apenas as próprias regras do retorno, como a conjugação entre o regime do asilo com o regime do retorno e o uso de vários expedientes permitiam que se entrasse de forma ilegal, mesmo sendo detectado, interceptado pelas autoridades, que essa detenção, ao final de um tempo, como observámos este verão, e nós alertámos para isso, pudesse resultar numa libertação, porque essas tais regras e expedientes dilatórios impediam que se aplicassem todas as consequências que a lei prevê. Essa herança, em que Portugal era, está a melhorar muito já neste ano de 2025, mas era claramente, em 2023, um dos países que menos fazia afastamentos e retornos de cidadãos estrangeiros em situação ilegal na Europa, taxas abaixo de 5% das situações detectadas eram executados os afastamentos, falta de capacidade para tratar destes processos, de uma mensagem que era uma mensagem totalmente errada, que cumprir a lei não valia a pena. Nós hoje, com esta lei, terminamos esse ciclo. Recordo que já há um ano tentámos uma autorização legislativa do Parlamento para que pudéssemos ter tido este regime mais cedo. Foi, na altura, recusado pelos dois outros, o segundo e terceiro partido do Parlamento.
Interessa agora focarmos neste. E o que é que fazemos hoje? Criamos justiça, criamos um sistema e uma política migratória no qual quem viola as regras, quem entra não tendo permissão, quem está quando já não tem ou nunca teve autorização, tem naturalmente que ter a consequência de não poder estar e, por isso, ser com dignidade, com respeito pelos direitos fundamentais, com regras do Estado de Direito, com acesso a mecanismos de defesa individual e de justiça e de acesso à justiça. Quem não cumpre, com todas essas garantias, tem naturalmente, como todos os outros que cá vivem, todos os portugueses e todos os estrangeiros que vêm cá regularmente, se violarem regras, as regras têm consequências e essas consequências a justiça aplica-se. É preciso também que se aplique a quem está em situação ilegal. E é isso que fazemos hoje, com justiça, com um regime aplicado a quem entrou ou está em situação ilegal. Fazemo-lo com uma regulação, outra vez, que é equilibrada. Mudamos muito as regras que temos, mas mantemos num espaço da moderação, do equilíbrio e do respeito dos direitos humanos, preservando direitos, naturalmente, de defesa, de recurso, de existência de critérios para a tomada de decisão, de proporcionalidade nas medidas. Tudo isso se aplica de proteção maior dos mais vulneráveis, a começar pelos menores e aqueles que são, naturalmente, obviamente, refugiados com proteção internacional. Entre as medidas que hoje aprovamos, temos a aceleração processual, temos a proibição da utilização ou do abuso do mecanismo e das vias de asilo e de expedientes dilatórios, é exatamente aquilo que observámos no verão passado com aquele grupo de pessoas que vieram de Marrocos e que acabaram a aproveitar essas possibilidades, esses expedientes dilatórios com a conjugação das regras da lei portuguesa, concentração das competências para a gestão do asilo na UNEF, na Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, com ajustamento e uma afinação das exceções que são causas de oposição ou de não realização do afastamento, designadamente razões como o ser-se menor ou não ser menor, ou razões que não podem ser excludentes do afastamento, como a existência de condenações criminais ou razões de segurança. Revimos também o efeito suspensivo ou devolutivo de alguns recursos e criamos soluções alternativas à mera detenção. É uma das medidas, normalmente a principal, adotada nos sistemas de afastamento de cidadãos ilegais, a detenção, mas criamos soluções alternativas, como a detenção em regime aberto, já experimentada em alguns países, particularmente apto para famílias que estejam nessa situação de ilegalidade. Este é um regime que nos coloca, depois desta mudança, com um regime no padrão europeu bastante moderado, mesmo comparado, ou especialmente então se comparado com as novas propostas da Comissão Europeia para as regras que serão aplicáveis para o futuro. E é um regime, uma proposta, que antes de ser apresentada ao Parlamento vai ser sujeita a uma consulta pública. Será colocada amanhã em consulta pública, que decorrerá durante este mês de dezembro. Será convocada uma reunião do Conselho Nacional de Migrações e Asilo daqui a cerca de 2 semanas, onde haverá a oportunidade também de recolher contributos sobre este regime, para que este regime tenha uma aprovação final do Governo e possa seguir para o Parlamento. Em resumo, a última grande peça legislativa que muda a lei e a política de imigração em Portugal, na mesma linha de regulação humanista, moderada, mas uma regulação com mais segurança, com mais controle, que trata melhor portugueses e trata melhor e com mais dignidade estrangeiros e que traz justiça. Um país onde o incumprimento da lei não pode compensar e o incumprimento da lei tem que ter consequências e as consequências têm que ser aplicadas. Portanto, no fundo, este regime de retorno envolve todas essas mudanças. Boa tarde, Sofia Baio para a TVI. Eu gostava de começar pelo novo regime de retorno de estrangeiros. Sabemos que é uma continuação da Lei de Estrangeiros, que já foi aprovada e promulgada.
com o voto contra do PS e a favor do Chega. O que eu pergunto é se espera que este novo regime de retorno tenha também um apoio mais expressivo do Chega do que da esquerda, e se sim, o que é que isso diz sobre a moderação? Disse que a lei era moderada e equilibrada. Se o apoio for mais expressivo, de facto, do lado do Chega do que do PS, o que é que isso diz sobre isso? Começando com as perguntas da TVI. Em primeiro lugar, esta lei não é uma continuação da lei de estrangeiros. Esta lei é uma continuação do Plano de Ação para as Migrações e da nova mudança e na nova política de imigração que este governo, na verdade o 24º, apresentou em 3 de junho de 2024 e que levou, aliás, a que no outono de 24 tivéssemos levado ao Parlamento uma proposta para uma autorização legislativa para podermos fazer isto por decreto-lei. Não é de agora, não é depois das eleições. Eu repito sempre isto. Antes, creio que em abril, antes das eleições legislativas deste ano, nós fizemos aqui uma conferência de imprensa sobre os números mais atualizados que tínhamos e nós apresentámos um conjunto de medidas, em que incluía a lei de estrangeiros, a lei da nacionalidade, a lei do retorno, que iríamos adotar ao longo dos meses seguintes, independentemente do resultado eleitoral, das posições de quem fosse. Nós estamos a fazer porque é preciso. O país estava sem política de imigração ou com uma política de imigração de portas escancaradas, com o CEF destruído e com os cidadãos estrangeiros a serem tratados sem dignidade. Há anos à espera, com filas na AIMA que não acabavam. Era desumano, era descontrolado, era mau para estrangeiros e era mau para portugueses, e isso foi a herança dos governos socialistas. E desde os primeiros dias que nós dissemos que tínhamos que mudar, tínhamos que fazer tudo, íamos fazer uma lei após a outra e uma medida após a outra, umas que aumentam a regulação e o controle, outras que reforçam a boa integração de quem chega e de quem já cá está. Portanto, vem de trás, vem de antes. As posições dos outros partidos não dizem nada sobre a proposta do governo. Dizem sobre o comportamento deles próprios. O Partido Socialista anda aos zigue-zagues desde a mudança de governo. Na altura chamaram-lhe as cambalhotas, não foi? E agora, a lei da nacionalidade. O Partido Socialista disse que estava de acordo com quase tudo. Com a lei de estrangeiros. Afinal, também apoiava uma boa parte das coisas. Mas eu não quero, sinceramente, a posição dos outros não diz nada sobre as propostas que nós temos. E é o convite que eu faço a todos, a partir da manhã, quando a proposta for conhecida, é a seguinte: comparem com a proposta de regulamento europeu, comparem com as leis vigentes em outros países, comparem com as exigências de Estado de Direito e constitucionais portuguesas e verão que a proposta que apresentamos, sim, faz com que em Portugal uma violação da lei tenha consequências. Quem cumpre a lei deva ser bem recebido e devemos fazer um esforço de integração. Quem viola a lei deve ter a consequência de que, se está de forma ilegal, não pode estar e tem que sair. Verão que temos soluções moderadas, respeito dos direitos fundamentais, respeito dos direitos da defesa, soluções inovadoras relativamente, por exemplo, aos regimes em tempo de detenção, chamada detenção aberta, moderada e equilibrada. Esta lei que amanhã apresentamos não podia ser aprovada nem por aqueles que defendem deportações massivas, nem por aqueles que querem que não haja consequências e que seja tudo à vontade e sem nenhumas regras e sem nenhum controle. E que o controle, quando exista, não tenha consequências. Esta lei é nem para os radicais, não poderia ser defendida ou proposta nem para os radicais de um lado, nem para os radicais dos outros. Eu não estou a classificar partidos, porque eu espero que esta lei seja aprovada. Todos aqueles, como aconteceu com a lei dos estrangeiros, como aconteceu com a manifestação de interesse, como aconteceu com a lei da nacionalidade, como aconteceu com a lei que cria a unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP, são leis que foram tendo aprovações de uma larga maioria do Parlamento. Isso é bom. Sabe o que é que eu acho que é mais importante ainda? É uma convicção profunda que nós temos, que a grande maioria da aprovação que estas leis têm vem do povo português. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que nos preocupa, fundamentalmente em termos de apoio, é o apoio
do povo português e a sintonia que nós estamos convencidos que existe entre a política de imigração regulada e humanista do governo e a vontade do povo português, que é um povo humanista, que não quer trancar as portas todas, mas que quer regras, quer controlo, que não aceita mais as portas escancaradas, as leis que, quando são violadas, não têm consequências, que quem vem deva fazer um esforço para se integrar. E nós devemos fazer um esforço coletivo por integrar bem quem vem a cumprir as regras. Esse apoio, que é o apoio mais importante, é o apoio que acreditamos que tem e o povo português lhe empresta. As posições dos outros partidos definem-nos a eles, não definem a lei. E não vale a pena insistir. A posição do governo e a proposta do governo não foi criada por outros, não foi definida por outros e não seria a proposta natural dos outros. Aliás, nessas votações no Parlamento, houve quem dissesse: nós votamos a favor, mas a nossa lei ideal era uma lei diferente. Portanto, não há cá confusões. Boa tarde, Sr. Ministro. Perguntava-lhe, voltando à lei de retorno, como é que ela vai funcionar na prática, uma vez que na lei de estrangeiros já está previsto o afastamento, já há mecanismos que prevêem o afastamento de quem não cumpre a lei. Ora, como é que vai funcionar na prática? Se será um diploma à parte, em termos legislativos, ou se será uma adenda à lei de estrangeiros? Pedi-lhe também que detalhes é que nos podia dar sobre esta lei. Já no passado tinha referido que entendia que haveria um excesso de possibilidade de recursos, prazos demasiado longos, que depois se tornavam impossível na prática a expulsão de quem era condenado à expulsão. Que detalhes é que nos pode dar sobre isto? Também, ainda em relação a isto, e aos 2 centros de detenção que seriam financiados pelo PRR, e que aparentemente esse financiamento terá caído, se já se sabe como é que eles serão financiados, se é que serão construídos ainda no futuro. E olhando para os pilares anteriores das políticas de migração do Governo, ora, eles têm sido aprovados quase sempre com o Chega. Pergunto se desta vez o Governo vai dar prioridade ao Chega nas conversas ou se vai manter em aberto. Então, começando com com a pergunta da TSF, eu creio que dei alguns detalhes, vários, mas posso dizer mais qualquer coisa e remeto para amanhã, em que será conhecida a proposta de lei, que será colocada em consulta pública, aliás, e portanto todos os cidadãos poderão participar durante estas próximas semanas, até ao final do ano, além de uma audição no Conselho Nacional de Migrações e Asilo, à volta do dia 19, creio eu, de dezembro, onde estão vários representantes muito conhecedores desta área. Portanto, isto é uma alteração que trabalha em cima de vários diplomas que operam na área do retorno. Lei de estrangeiros, lei do asilo, lei dos centros de instalação temporária. Há uma série de diplomas e, portanto, se quisermos, não é uma lei à parte, é uma nova lei que revê, muda regimes pré-existentes. Porque, de facto, existe um regime jurídico. Aliás, eu disse há pouco, foi muito de passagem, que a situação era de níveis de execução muito baixos até o ano passado. Este ano, aliás, eu creio que já algum órgão de comunicação social noticiou isso há umas semanas, está a aumentar muito no ano de 2025, ainda com as regras passadas, as decisões de abandono, as notificações para abandono, e também está a aumentar, talvez não tanto em termos quantitativos, mas está a aumentar o número de afastamentos efetivamente executados, porque nós já fizemos algumas mudanças, desde logo ao fazermos a resolução de quase 1 milhão de pendências, várias delas resultaram em decisões de indeferimento logo a ordens de afastamento. Por outro lado, concentrámos grande parte das competências quando criámos a UNEF para executar o retorno na PSP, na tal Unidade de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, já é essa concentração na UNEF é uma das medidas em concreto que se resolve aqui, porque havia dúvidas sobre designadamente, a GNR também tinha alguma responsabilidade ou não, a GNR tem um trabalho de fiscalização no terreno, mas depois a tramitação do retorno é realizado pela PSP. A proibição de abusos no mecanismo de asilo, com um efeito devolutivo de recursos, a criação de mecanismos alternativos à detenção, como o chamado regime de detenção aberta, que existe em alguns países europeus também, as regras e condições que podem obstar
ou exigir ainda mais intensamente que haja o afastamento de cidadão ilegal, designadamente razões de segurança, razões de ordem pública, condenações criminais, ausência ou verificação de residência efetiva e depois, naturalmente, a família, a minoridade. Estamos a proteger naturalmente e mantemos uma proteção integral daquelas regras fundamentais como o princípio do não reenvio para países onde as pessoas vão ter, podem ser perseguidas, o chamado princípio do non-refoulement, que existe em tratados internacionais, que a lei portuguesa tinha e continuará a manter, o direito de defesa, o direito de audição, de patrocínio judiciário, e portanto há um equilíbrio que se preserva. Agora, nós tínhamos uma lei, mas a lei funcionava mal. Dizer que conseguimos executar 5% dos casos de detecção de situação ilegal, imagine que eu lhe dizia assim, nós conseguimos executar as sanções sobre apenas 5% dos crimes detectados. Não estamos a falar da mesma coisa, não estamos a falar de um crime, ou de uma contraordenação, de uma violação da lei, ou de uma infração urbanística detectada pelo município. A execução de 5% das decisões, condenações, orientações de uma autoridade pública e da lei portuguesa é, francamente, uma situação fraca. Nunca, também é preciso deixar isto claro, nenhum país tem graus de execução de afastamentos coercivos de 100%. Os países que têm níveis de execução mais elevados são na ordem dos 30 e tal, 40%. Porquê? Há casos em que as pessoas não têm documentação, há casos em que são pessoas que não devem ser afastadas para outro país, como os casos das crianças menores, desde logo os desacompanhados, mas as pessoas que estão com proteção temporária que podiam ser colocadas em riscos e a tal violação do princípio do non-refoulement. Temos esses casos que não se devem executar e temos outros casos em que o país de origem não recebe. E, portanto, nunca estamos a falar, neste caso, de graus de execução de 100%, mas estamos a falar de um reforço que é suposto e deveria acontecer. Relativamente aos CITES, são financiados pelo Orçamento do Estado, o seu processo concursal está a correr, os prazos do PRR eram sempre muito curtos, e a conclusão a que o processo de análise da PSP levou é que o processo, quer de contratação, quer depois o processo de execução da obra, levaria mais tempo do que o calendário do PRR permitiria, e, portanto, esses processos estão em curso. A PSP, quando nos comunicou a dificuldade de concretizar dentro do horizonte do PRR, que é o início do verão de 26, explicou as razões, mas comunicou um cronograma atualizado de realização com mais alguns meses, mas de continuação do projeto nas duas localizações adicionais. Nós estamos neste momento a trabalhar também em soluções transitórias para o período até a conclusão destes sítios, que terão condições, por serem instalações recriadas de raiz, melhores, mais dignas, mais competentes, mais capazes, mas entre alguma expansão temporária das unidades existentes e o aproveitamento de algum edifício que possa ter uma conversão a um ajustamento mais rápido, respeitando todos os direitos. Recordo, os centros de instalação temporária não são prisões, mas também não são hotéis. Não são nem hotéis, nem prisões. São centros de instalação temporária onde há um regime de detenção de pessoas que não foram condenadas por crimes, não é isso que está em causa, por definição, é por detenção em situação ilegal e têm que ser afastadas do país. Relativamente à pergunta sobre o processo de aprovação político, deixe-me contestar, se me permite, duas ideias explicitadas, não é sequer implícitas na pergunta que fez. A maior parte dos instrumentos da política migratória foram aprovados com o Chega. Errado. Manifestação de interesse. Decreto-lei aprovado pelo Governo apenas. Operação de resolução das pendências e todas as decisões de criação da estrutura de missão da AIMA e resolução dessa situação. A lei da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, sei que o Partido Socialista andou a hesitar no voto, confesso já não me recordo do voto, mas transmitiu, creio, uma ideia geral de ser favorável ao mecanismo. A colocação de 320 mediadores
culturais nas escolas. Creio que é unânime, mas foi uma decisão do Governo, não teve o apoio de nenhum partido. Alargamento em 50 peritos em vistos da rede consular. Uma decisão do Governo, não teve a aprovação de ninguém. A criação do protocolo para a imigração legal, laboral regulada, foi uma decisão do Governo, pactada com as confederações empresariais, mas foi tão apoiada pelo Partido Socialista que o Partido Socialista fez uma proposta para transformar isso num mecanismo legal e não apenas contratual. Aumento da capacidade de atendimento da AIMA, criação da linha de atendimento telefónico, do call center da AIMA, era uma ideia que o Governo do Partido Socialista tinha, mas nunca concretizou. É verdade, a lei de estrangeiros não teve o voto do Partido Socialista. É verdade, a lei da nacionalidade não teve o voto do Partido Socialista, mas aqui contesta a sua segunda questão, a segunda ideia, por assim dizer, que desta vez vai ser dar prioridade a um partido. Não, nós tivemos até ao último minuto, no caso da lei da nacionalidade, convencidos e empenhados em que a lei pudesse ter o máximo voto, incluindo o Partido Socialista. Eu expliquei de forma muito transparente. Houve acordo em praticamente tudo, exceto uma questão. O Partido Socialista queria e insistia que cerca de 500 mil pessoas que entraram com manifestação de interesse entre 2022 e 2024 tivessem nacionalidade nos próximos 2 anos. E nós opusemos, dizemos que estas pessoas têm que aplicar, porque ainda não cumpriram prazo, as mesmas regras de todas as outras, e, portanto, aplica-se, se ainda não meteram processo, aplicam-se as regras em vigor no momento em que completem o prazo. E, portanto, não há parceiros preferenciais. Nós apresentamos as nossas propostas, aquelas que vão ao Parlamento são discutidas com todos, e à medida que os partidos se posicionem, o diálogo vai avançando. No caso da lei da nacionalidade, o diálogo terminou basicamente com o Partido Socialista e o Chega ao mesmo tempo. Um decidiu votar a favor e o outro decidiu votar contra. Mas estando de acordo com grande parte já agora, porque o próprio Partido Socialista disse que estava de acordo com grande parte das coisas que estavam na lei da nacionalidade.